Perfeito. Bom, vocês estão vendo, né? Sim. Primeiro ponto, pessoal, a gente vai entrar um pouquinho mais na parte teórica, tá? Nessas duas próximas aulas, a de agora, e sem ser semana que vem, a outra, a gente também tem, né? Na semana que vem, na realidade, tem o ciclo de palestra, então a gente não tem aula expositiva. E na outra, a gente também vai ver uma parte teórica, porém, hoje a gente vai começar a trabalhar essa parte teórica da logística reversa, continuar, né? E bem, a gente vai falar um pouco de sustentabilidade também, vai começar a introduzir alguns temas, e depois a gente finaliza com a parte prática sobre roteirização. Primeiro ponto muito importante aí, houve uma evolução do pensamento logístico ao longo das eras, até a gente ver aí, por exemplo, começou com a era do campo ao mercado, a economia era preponderantemente agrária, foi no início do século, tá? Até a década de 30. Depois a gente vê a era da especialização, dos desempenhos funcionais, que destacou-se o modelo fordista, tá? Dos anos 40 até o início dos anos 60. A era da integração interna, com funções integradas, a empresa tentando integrar todos os departamentos, na década de 60. Na década de 70, o foco já era o cliente, na busca da eficiência, da customização em massa. E aí, a partir dos anos 80, a era do supply chain, ou seja, a era da logística como diferencial competitivo. Não é à toa que a gente vê empresas como Mercado Livre, empresas como a Amazon, né, igual o Jeff Bezos, chegar a virar o homem mais rico do mundo, no caso do Jeff Bezos da Amazon. Né? Chegar neste patamar aí, então é muito... isso denota bastante a importância da logística. Né? O Jeff Bezos, eu acho que ele não... Eu não sei se ele ainda está no posto. Vamos ver aqui. Como é que é a classificação dele? Aqui ele ainda é lá, o fundador da Amazon, dono da maior fortuna do planeta, mas como ele é Jeff Bezos, então ele já tem mais de 200 bilhões em reais, daria em torno de 1,1 trilhões de reais. Né? Então este é o homem mais rico, ele é ainda o homem mais rico do mundo. Passou Bill Gates, passou vários, né? Passou vários, como é que chama, gente? Empresários da tecnologia, né? Bom, voltando aqui. E aí agora a gente tem várias relações acontecendo, tanto a montante, tá? Da cadeia de suprimentos, né? Da empresa, por exemplo, no sentido dos fornecedores, e também da empresa no sentido do cliente, que é o sentido ajusante, ou downstream e upstream. Né? Aí várias relações acontecem aqui, B2B, relações entre parceiros da cadeia, e a gente tem essa cadeia de suprimentos aí, então, toda terceirizada, cheia de parceiros, com vários terceiros, e bastante complexa e flexível, tá? Então, a logística, então, vai do ponto de origem ao ponto de destino. Nós já vimos isso, com foco em satisfazer a necessidade dos clientes. E o supply chain do futuro, de acordo com o Global Commerce Initiative and Consultoria Capgemini, apresenta um novo modelo integrado que leva em consideração vários parâmetros, KPIs, disponibilidade de produto, custo, indicadores financeiros, que é o ROI, o retorno operacional,
e também indicadores de sustentabilidade, como consumo de energia, emissão de gás carbônico, congestionamento de trânsito, consumo de água, comprometimento com a segurança, simplificação da infraestrutura, a emissão de CO2 propriamente dita, o que a logística reversa contribui. Tá? E aí a gente entra num campo bastante interessante do desenvolvimento sustentável, seguindo a Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento, que é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras a atender suas próprias necessidades. Desenvolvimento sustentável é isso. É você utilizar as fontes de recursos presentes sem comprometer as gerações futuras. A gente tem um triple bottom line, que é o 3BL, que representa algo como uma tripla linha de baixo dos demonstrativos financeiros, compreendendo as avaliações de desempenho organizacionais quanto aos 3 R's, que é pessoas, profit e planeta. Tá? Profit no sentido de lucro. E aí aqui a gente tem, né, a sustentabilidade dentro dessa cadeia. Buscar a sustentabilidade é trabalhar tantas questões de responsabilidade ambiental, como a responsabilidade social, como a geração de valor econômico. A interseção disso torna os projetos viáveis, equilibrados e sustentáveis, propriamente dito. Quando a gente trabalha os pilares meio ambiente, a sociedade e o capital. Essa é a triple bottom line. Em relação ao environmental footprint, que é o rastro ou pegada ambiental de uma cadeia de suprimentos, ele é resultado justamente da consequência causada ao meio ambiente por fluxos materiais sólidos, líquidos, gasosos e energéticos que deixam um sistema definido por ela. Então, olha, o Correia vai apontar justamente esses pontos como um ponto essencial quando a gente trabalha a logística reversa, no sentido da gente tornar a cadeia mais sustentável. E aí aqui a gente tem, por exemplo, né, entre fluxos diretos e reversos, o meio ambiente ele interage com essa cadeia de suprimento e a gente tem vários poluentes sendo emitidos ao longo do curso. Por exemplo, a matéria-prima vai para o ciclo de fabricação, nesse transporte, nessa transformação, a gente tem emissão de efluentes, tem emissões de gases, a fabricação, ela vai com destino, uma parte dos resíduos são levados ao descarte, mas esse descarte também, ele causa um impacto ambiental, dependendo como ele é descartado, que ele interage com o meio ambiente. A gente tem aqui, depois da fabricação, a distribuição, né, ou em si, se ele vai para outras cadeias, ele se torna matéria-prima e acaba indo para um outro processamento, e vai para a distribuição da mesma forma. Então, tudo isso aqui está gerando poluentes, está gerando resíduos. A distribuição em si, ou varejo, ele se destina ao mercado de uso, ou reuso, ou reutilização, por exemplo, os pneus remotes, e a gente tem também essa distribuição, quando ela vai para a reciclagem ou reutilização, ela passa por um processo de coleta e triagem, volta para serem processados, podendo voltar até para a fabricação inicial. E aqui a gente tem um descarte aqui por uma última parte do processo aqui, tá? Neste caso aqui especificamente. Aqui a gente tem aqui alguns pontos, né, para a redução de 26, por exemplo, por cento dos recursos energéticos. A gente tem algumas estratégias de supply chain que são consideradas estratégias sustentáveis de supply chain. E aqui a gente tem, por exemplo, the Sustainable Supply Chain, que eu descubro how best-in-class organizations. Por exemplo, o que as grandes organizações melhores fazem, né? Por exemplo, elas têm 12% de redução nas emissões contra 17% de incremento nas emissões para grandes companhias. Tem 13% da redução de energia versus 3% de incremento do consumo de energia para as grandes companhias. Que a gente está comparando, tá? Uma cadeia sustentável com as empresas globais aí.
Ou seja, ela caminha para a redução enquanto as grandes empresas elas caminham, né, elas estão tendo um aumento na utilização dos seus recursos energéticos. Ela consegue sobrepor ou ultrapassar, né, superar os seus objetivos de energia com 17% contra um gap, uma perda que acaba que as grandes companhias elas aumentam o seu consumo de energia, essa perda em 15%. Acaba tendo margens operacionais ultrapassando seus objetivos em 12%, enquanto as grandes companhias acabam tendo uma perda de 2,5%. Are two more times more likely than laggards. Então, ele está falando assim que eles são 2 vezes mais efetivos, especificamente, do que os últimos, aqueles que incorporam a cadeia do supply chain em seus processos. Então, essas empresas acabam sendo muito mais efetivas do que aqueles últimos entrantes, aquelas últimas empresas que estão no mercado mainstream especificamente. Então, as cadeias de suprimentos e ciclos fechados, elas existem, são chamadas Closed Loop Supply Chains, que são cadeias compostas de fluxos diretos e reversos, formando ciclos, que fazem materiais usados retornarem a pontos anteriores da rede para reutilização ou processamento para nova utilização. Então, esses closed loop significa que você tem loops fechados, ciclos fechados, que os produtos voltam sempre para fases anteriores da cadeia, no sentido deles serem reaproveitados. Por exemplo, materiais produtivos obsoletos e consumíveis, como óleos lubrificantes, são usados em processos, pallets, containers de transporte interno, em fim de vida útil, entre outros. Então, imagina, a empresa ela tem óleo queimado lá, gera óleo queimado. A gente até discutiu isso numa aula anterior. Esse óleo ali, ele pode ser utilizado em outras aplicações dentro do próprio parque fabril, como, por exemplo, usar aquele óleo para lubrificar máquinas, algumas partes móveis, como portas de containers e tal. A gente também tem refúgio de produção, produtos defeituosos que não atendem os padrões de qualidade. Isso na fase de produção. Os ciclos fechados, os loops fechados, quando a gente reutiliza na fase de distribuição, envolve, por exemplo, devoluções ou retornos comerciais, que os produtos vendidos como opção de devolução ao cliente, ou seja, o produto ele pode ser devolvido, né? E por lei o consumidor tem essa alternativa de devolver. As entregas erradas, por exemplo, os clientes acabam devolvendo os produtos porque foram entregues muito cedo, muito tarde, com defeito ou fora das especificações do pedido, então os clientes acabam devolvendo. Tem os recalls, que são produtos que são devolvidos quando os defeitos são reais ou potenciais, eles acabam sendo identificados pelo próprio fabricante, tem que retornar, e os clientes acabam sendo solicitados a devolverem os produtos, por exemplo, os carros, né? A gente vê muito recall de algum produto, de alguma linha aí, que a própria fabricante detecta o erro, segrega o lote e aí pede os clientes que compraram aqueles lotes ou aquele lote específico para devolver a mercadoria. Containers de distribuição, né, são cartuchos, como os cartuchos de tintas para impressora, garrafas retornáveis de bebidas, entre outros, eles são usados para facilitar a distribuição adequada dos produtos, né? Às vezes ele é o próprio produto, né, que acaba tendo que retornar, como os cartuchos de tintas, e as garrafas, as embalagens. Então, containers são embalagens mesmo, está utilizado para distribuição. Por exemplo, pallets também. Oi? No caso dessa devolução, ela é uma coisa padrão ou é na base de contrato? Depende. Padrão, assim, varia muito de contrato, né? Em qual situação? No caso, assim, agora no meu serviço, a gente tem muita devolução, às vezes o veículo é carregado, aquele transtorno todo carrega e chega lá, o cliente simplesmente fala que esse inventário, por exemplo, não pode receber no dia.
Às vezes o vendedor empurra a venda e o estoque dele já está cheio, aí devolve, aí tem aquele transtorno todo de novo, de fazer devolução, de voltar para o estoque. A gente vê diariamente muitas devoluções assim que aparentemente são desnecessárias, a falta de organização mesmo assim. Então, assim, não sei se o cliente devolveu, tem uma multa para ele, ou se não tem, simplesmente é porque precisa de vender, deixa devolver automaticamente para ele quer. Fica assim, meio que parece muito desorganizado, sabe? Sim, aí o que acontece? Contrato também, né? Pois é, você Oi? falou tudo. Por exemplo, o combinado não sai caro. Se o cliente pediu no dia tal, né, especificamente, e aquela carga chegou no dia anterior e não tem como ele descarregar lá, a carga acaba voltando mesmo, porque aquele contrato que ele fez, né, aquele combinado, ainda que seja verbal o combinado, acaba que é o direito do cliente, tá? De receber o produto na data combinada. E ele pode devolver, obviamente, com 7 dias, ele pode desistir daquela compra. Porém, tem situações muito específicas, né? Então, é por isso que é muito importante o que você está falando, para quando você for vender uma mercadoria, ou principalmente quando for entregar aquela mercadoria, não haver aí um desencontro de informações, por exemplo, entre a data esperada para o cliente e a data que o fornecedor está procurando entregar. Por exemplo, tem muito fornecedor que na hora que vai entregar, fala assim, olha, eu vou entregar no dia tal, mas eu não consigo te precisar se vai ser de manhã ou A se hora vai ser na parte da tarde. Aí o que o cliente faz? Ele tem que ficar o dia inteiro em casa esperando. esperando. Agora, tem fornecedor que já fala, olha, eu vou te entregar na parte da manhã. E aí, na hora que ele vai, né, acaba surgindo um caso fortuito aí, alguma coisa que impede ele de entregar de manhã, ele acaba entregando de tarde. O que acontece? Ele vai acabar assumindo o risco de ter que voltar com a mercadoria se o cliente não tiver, porque ele combinou na parte da manhã. O que as empresas geralmente fazem? Elas fazem e elas conseguem até um retorno muito importante nisso. Eu não sei se você já viu esses sisteminhas de e-commerce agora, eles avisam quando o entregador sai para entrega, sabe? Consegue rastrear, né? Rastrear, isso ajuda demais o cliente a acompanhar o pedido, tá? Então, Mas eu eles acho que fazem. lá no caso, na minha empresa, eu acho que é assim, sei lá, parece que fica meio que bagunçado, não é um combinado correto. Parece que combinou simplesmente com o vendedor não repassa as informações corretas para o setor no geral, e simplesmente devolveu porque o estoque está cheio, simplesmente porque nós estamos em inventário hoje, aí o caminhão carrega de manhã, de tarde está voltando lá para descarregar, aí aquele retrabalho danado. Parece que é uma venda já automática, sabe? Tipo assim, já está programado de sair tanto para tal empresa, para tal mexe com alimento, né? Então, você já está programado para sair X para o supermercado. Aí chega lá, não, hoje nós não vamos receber, não. Não é uma coisa assim bem. Teórico que não parece estar bem direcionado. E acaba que o motorista está recebendo o frete dele pela primeira viagem, vai ter um transtorno lá para fazer a devolução, mas depois no outro dia vai ter que receber a carga de novo novamente. O que as montadoras fazem, tá? As grandes empresas aí, elas têm pessoas, são chamados de programadores ou follow-ups, tá? Que acompanham todas essas entregas. Por exemplo, você programa um item para vender, você programa um item para você fornecer, né? Eles entram em contato com o cliente para poder confirmar, tá? Aquela entrega antes da carga sair. Isso aí pode ser uma solução na sua empresa, entendeu? Uma pessoa confirmar aquela carga, né, do dia com antecedência, pode ser um dia anterior, confirmar aquela carga se pode ser entregue naquele dia ou não, entendeu? Entendi. Isso aí, o que você pode fazer? Você pode dar uma ideia de redução de custo na empresa no sentido seguinte: se você tiver um histórico de todas as cargas que estão voltando e esse retrabalho de mão de obra que vocês estão tendo, você pode pegar, por exemplo, quanto que custa um frete de lá da sua empresa até o ponto do cliente?
Um frete desse, considerando mão de obra, considerando tudo, custa aí R$ 300. Ok, todo dia tem uma carga que volta? Não. Ah, tem mais 3 vezes por semana? Tem. Ok. 3 vezes 300 dá R$ 900. Vezes 4 dá 1.200. Olha para você ver, 1.200 deixaria de ser desperdiçado se você tivesse aí uma pessoa aí por conta de fazer isso. Nem precisa ser por conta, né? Se alguém puder assumir essa atividade aí de ligar e tal. Aí você está dando uma redução de custo da empresa de mais de R$ 13.000 por ano só com essa ação. É. Então, assim, é por isso que é importante o controle dos pedidos. A informação é muito importante na cadeia logística por isso, porque sem informação a pessoa vai sair, a carga vai sair, vai chegar lá e vai acabar voltando. Fora outros custos, né, que tem decorrentes disso, né? Por exemplo, você entrega a carga para um cliente, não entrega, poderia estar entregando para outro. Atrasa, né? Acaba que atrasa um outro. Exato. Agendamento que seria para um dia posterior, acaba que poderia estar adiantando. Perfeito. Pois é. Então, assim, aí vira uma bola de neve. Acaba que você perde um cliente por causa de uma entrega errada. Né? Bom, e fora isso, né, a gente tem produtos em final de leasing, que são devolvidos ao fabricante. Leasing é um arrendamento. Né? Você aluga um item com determinado período, como se fosse um aluguel mesmo, e no final dele você tem a opção de comprar aquele produto ou devolver. Então, alguns são devolvidos. Bom, aí a gente tem, então, os ciclos fechados na fase de utilização de uso, que os itens deverão retornar aos seus próprios donos ao final do ciclo. Itens, por exemplo, que sofrem recall, itens sob garantia, que são devolvidos, reparados e mandados de volta para o usuário. Então, é muito comum acontecer assim também. Existe um ciclo fechado na fase de final de vida econômica, ou seja, de vida útil, do ciclo de vida dele, dos produtos, que são produtos em final de vida útil, que são enviados de volta ao produtor ou distribuidor. Por exemplo, cápsulas aí de material radioativo que acabam concluindo a sua vida útil, ou, por exemplo, pneus, entre outros, que não destinam ao mercado secundário, né? Volta para o mercado primário. Embalagem final de vida útil, por exemplo, né? Embalagem da Coca-Cola, que terminou a sua durabilidade, aquelas embalagens que acabam ficando, né, quebradiças. E aí tem alguns aspectos aí dos closed loop do supply chain. A motivação, então, por que eu vou fechar o ciclo? Por que eu fecho um ciclo? Primeiro, eu tenho um dos elementos que é o próprio lucro, né? Eu tenho uma oportunidade de reduzir meus custos e aumentar o lucro. Tem a própria questão das pessoas, as pessoas reclamam, as pessoas querem devolver, por exemplo, as baterias de celulares, e aí o PROCON bate em cima, o Código de Defesa do Consumidor está aí, e tem as iniciativas ecológicas, né, que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, por lei, você tem que fazer o recolhimento, o destino correto, o descarte correto dos produtos que você comercializa. Então, tem uma classificação de produtos de acordo com a Lei 12.305 de 2010, definida pela Política Nacional de Resíduos. Isso tudo é muito importante aí, se atentar do porquê que eu acabo fechando o ciclo na cadeia de suprimentos, ou seja, fazendo um loop direto e um loop reverso, ou seja, por isso que é um ciclo fechado. Alguns aspectos, por exemplo, envolve os critérios para aceitar a devolução, ou definir se o item está sem uso ou tem boas condições, o que eu vou fazer, vou limpar, vou reembalar, vou reparar, qual é o tipo de transporte que eu vou utilizar para evitar a contaminação do produto, né? Ou seja, o produto que está em perfeitas condições e a própria armazenagem. Então, todos são aspectos técnicos quando a gente vai pensar aí nos loops, ciclos fechados na cadeia de suprimento.
Bom, a gente tem perda e recuperação de valor também em devoluções comerciais, você acaba, né, alguns itens são devolvidos, então eu tenho uma perda, mas eu também tenho uma vez que eu faço uma reparação, eu tenho uma reparação naquele valor do produto. Algumas causas aí que são evitáveis nas devoluções comerciais. Primeiro, são os defeitos ou danos no produto, né? Tanto de hardware ou software. Evitar mandar um produto defeituoso ou um produto com dano, ou seja, ter uma inspeção no final da cadeia, ou melhor dizendo, é melhor ainda, né? Quando a gestão da qualidade ela é diluída ao longo da cadeia, de acordo com a gestão estratégica da qualidade, que é a última era que a gente tem aí da gestão da qualidade. Eu não tenho um departamento que fica conferindo se o produto está bom ou ruim no final da cadeia. A qualidade ela é diluída, em cada fase do produto ele é inspecionado, se acontece algum problema, já aquele produto já é segregado imediatamente e reparado. E há uma ação para conter a causa raiz daquela perda de qualidade no produto. Então, assim, muito importante, porque isso evita também o produto de retornar. Mandar um produto para um cliente, um lote, por exemplo, eu sei que 10% do meu lote está refúgio. Então, 10% de tudo que você vai faturar vai voltar para você, vai aumentar seu custo no transporte. Outro ponto aí que pode evitar as devoluções comerciais são as informações, tá? A gente precisa munir os clientes de informação suficiente a respeito da especificação técnica e do desempenho do produto. Muito fabricante engana o cliente, fala que o produto tem uma certa aplicação, um certo rendimento, ele não tem. Com 7 dias, antes de 7 dias, o produto acaba sendo devolvido. Porque vocês têm um prazo para poder devolver o produto. Mesmo se você comprou um produto e não gostou, vocês podem devolver desde dentro do prazo de 7 dias. Então, isso é muito importante. Muita gente acaba ficando com o produto, mas muita gente devolve, e essa devolução gera um custo para o fabricante. Cliente com informação insuficiente sobre como fazer a instalação, acaba devolvendo porque não sabe instalar. Cliente com informação insuficiente sobre o uso, como utilizar corretamente. Então, isso tudo aí são causas que a gente pode evitar em devoluções comerciais, tá? E isso envolve também perda, a gente tem também a perda de valor no tempo de produtos devolvido. Então, o produto acaba perdendo valor. Bom, aqui, por exemplo, em termos de perda de valor em cadeias reversas, com retornos comerciais, a gente tem aqui um fluxo de devoluções, o valor original, por exemplo, é R$ 1.000. O que acontece? Como a gente acaba retornando para a cadeia e gera uma restocagem, tá? A gente acaba aumentando o custo dele. Então, olha, R$ 1.000, o valor para recuperar o produto, por exemplo, que volta, R$ 190, eu tenho o custo da restocagem, tenho também essa restocagem tanto para itens em boas condições, como produtos que têm que ser recuperados, mas isso aí acaba, o valor acaba sendo acrescentado. Nós temos aí 45% dos itens danificados em remanufatura, gerando um valor de 250. 10% deles são irrecuperáveis, eu não posso recuperar. E eu tenho 15% que viram refúgio, né? E eu não consigo recuperar nada. Então, olha, por exemplo, num lote que eu mandei, na hora que eu vou retornar, eu consigo fazer algumas ações para poder recuperar o produto, né? Só que isso tudo representa um custo. E esse custo aí, a empresa acaba arcando, né? Se a gente for fazer aqui, olha, 30%, 75% mais 25% dá 100%. Então, 10% fica em boas condições, posso mandar para o estoque de novo, 45% tem que ser recuperados, 10% vira refúgio, 15% vira refúgio, quer dizer, 10% pode recuperar alguns componentes e 20% acaba os produtos intactos, né, que vão para a restocagem. Então, isso tudo aqui agrega custo nos fluxos logísticos. Eu recupero uma parte do produto, mas é o que eu estava falando. Se você manda certo, você diminui esses custos subjacentes aqui.
Então, a gente acaba tendo uma perda no valor ativo de 45% em geral, quando a gente manda errado, né? Ou a gente, especificamente, às vezes nem é culpa, mas o cliente devolve por falta de informações. Em média, a gente acaba perdendo 45% e o produto agrega-se custo naquele produto e o produto acaba tendo seu valor reduzido, né? Se a gente for somar aqui 190 com 20, com 250, com 75, a gente vai encontrar aí um valor próximo de 45% dos R$ 1.000 originais. Bom, aí a gente tem o valor aqui do produto, né? A perda no valor com o tempo. O produto novo, com o tempo, ele vai perdendo o seu valor até ser descontinuado especificamente. Quando a gente tem a devolução, a gente tem aí uns custos relativos a essa devolução, como reestocagem, o custo da própria demora para voltar para a prateleira, né? Aqui, o próprio item, ele tem um custo de remanufatura, quando é aplicável essa relação. Aí tem uma demora na remanufatura, que isso não é feito instantaneamente, aí o produto acaba perdendo valor com o tempo, tá? Isso tudo é um custo dentro da logística. Então, quanto mais demora-se para poder fazer esse produto ser remanufaturado, ou ser restocado e voltar para a prateleira, você vai perder valor e com o tempo, tá? E as cadeias logísticas reversas eficientes, ela tem essa função de reduzir o tempo para que o produto, o valor dele não se deprecie tanto, tá? Aqui nesse esquema de tem a taxa mais baixa, que a curva é menos inclinada ou mais alta ou mais inclinada de perda no valor do tempo. Então a gente tem essas curvas aqui, né, essas taxas específicas aqui, em termos de inclinação. A gente observa aqui que essas duas aqui acabam sendo paralelas, né? E a gente tem aí tanto uma demora de remanufatura como uma demora na restocagem, a gente tem um custo específico referente a ele, sendo que essa curva aqui acaba sendo mais inclinada, né, do que a curva mais baixa, que ela é menos inclinada. Então, é importante a gente saber que se você devolve para a prateleira diretamente, acaba que essa curva aqui ela é menos inclinada, né? Ela é mais... você tem uma perda com o passar do tempo menor do que essa da remanufatura aqui, que a perda é muito maior, quanto maior o tempo passar. Aqui é a respeito de configurações logísticas, né, sobre cadeias reversas, centralizado ou descentralizado. O que eu vou buscar? Agilidade ou eficiência? A opção, por exemplo, quando eu faço um reuso direto, eu tenho que fazer uma restocagem direta. Quando eu faço um retoque, uma reembalagem, eu tenho que pensar na limpeza e fechar ela novamente, né? O produto, por exemplo, a embalagem dele abriu, então eu vou ter que reembalar ele. Só que para fazer isso, eu tenho que limpar o produto novamente e utilizar uma nova embalagem. Então eu tenho essa atividade aqui. Quando eu faço um reparo leve, eu tenho a restauração então desse produto para ele voltar a ser funcional, troca ou vou consertar algum componente relativo. Tenho reparo com troca de módulos, que eu troco o módulo inteiro, possivelmente, por exemplo, por versões mais avançadas ou melhoradas. Igual, por exemplo, os modems, né? Geralmente os modems acontece isso, esses modems aí dessas operadoras de telefonia. Eu tenho a própria remanufatura, que é a manufatura de um produto novo a partir do produto devolvido. Então, ele volta para o processo de montagem. A canibalização, que alguns componentes e módulos reutilizados em outros produtos, outros são refugados, ou seja, eu abro aquele modemzinho, pego os componentes que eu posso utilizar novamente, o celular, por exemplo, e reincorporo em alguns produtos. Isso é canibalização. Eu tenho o refúgio em si, que é a destruição, seleção, reciclagem, ou a disposição daquele item. Então, aqui a gente tem uma cadeia aqui. Como que a gente olha aqui, né, gente? Qual que é a mais rápida e a menos rápida, né?
Bom, aí a gente tem, por exemplo, aqui nesse quadrante, a cadeia reversa eficiente, eu tenho a cadeia de reversa de resposta rápida, e eu tenho as classificações desse produto nessa matriz aqui, ó. Produtos com baixa taxa de perda de valor no tempo, ou seja, eles não perdem valor com o tempo. Por exemplo, vamos colocar areia, né? A areia, geralmente, a taxa de perda de valor dela no tempo ela é menor. Então, qual que é a cadeia reversa? Essa cadeia aqui, ó, rede eficiente, ela é adequada nessa situação, e a cadeia reversa de resposta rápida não é adequada, porque o produto ele tem uma taxa baixa de perda de valor. Então, quanto mais o tempo passa, o produto vai perdendo pouco valor a respeito disso, tá? Mas vamos pensar num celular, tá, gente? Um celular, quanto o celular em si, ele tem uma taxa de perda alta de valor com o passar do tempo. Então, por exemplo, a cadeia reversa eficiente, que é essa aqui, vai ser inadequada, e a cadeia reversa de resposta rápida vai ser adequada. Vamos pensar aqui no produto com baixa taxa de perda de valor com o tempo, tá? Uma rede eficiente. Bom, quando o produto é devolvido, o que vai acontecer? Ele vai para uma unidade de triagem centralizada, né? Ele vai fazer o teste, a triagem dele, e aí sim, nessa unidade de triagem, o produto vai ser destinado ou ao reuso, ou a ser retocado, remanufaturado, ou a ser refugado. Então, ele passa por uma triagem, todos os produtos, 100% dos produtos, passam por uma triagem e vai para esse destino. Essa é uma rede eficiente. Agora, imagina um produto igual ao celular, tá? Que é essa outra rede aqui. Ele necessita de uma resposta rápida. Por quê? Igual a gente viu aqui, ó, ele tem uma taxa, essa inclinação dele que é alta. Então, quanto mais o tempo passa, maior a perda de valor dele. Então, o que se faz? O produto é devolvido, mas ele, ao invés de ele passar para essa unidade de teste e triagem centralizada, isso não é mais centralizado, tá? A gente tem, dentro das próprias cadeias aqui, ó, quando o produto é devolvido, vamos colocar lá, vai para um centro de distribuição reverso, ele já é destinado ao reuso, ao retoque, ou ele é destinado para unidade de teste e triagem detalhada, dependendo da característica do item, e aqui mesmo já define aquilo que vai ser refugado. Então, ele não tem que passar por essa mão, essas mãos aqui, essa unidade, essa organização aqui, antes de ir para o refugo. Não, ele já vai, o item já é refugado, então já vai direto para o refugo. O item pode ser reutilizado ou retocado, ele já vai direto para essa unidade aqui. Senão, ele vai para essa unidade de teste de triagem detalhada, e é aí que vem as classificações de reparo leve, reparo com troca ou canibalização, tira um pedaço do produto lá, algumas partes do produto, para poder efetivar. Tá? Então, o que acontece nessa cadeia? A gente tem uma descentralização do teste da triagem. Tá? Eu acabo tendo um canal logístico mais rápido, de uma resposta rápida para itens, por exemplo, que a gente sabe que perde valor de forma muito rápida, como celulares, itens de tecnologia. Tá claro, gente, isso aqui? Tá. Usa muito isso também no carro, né? Às vezes o carro bateu lá, a pessoa já fala direto, você é perda total, não adianta levar para a Perfeito. oficina, tem que levar para desmanche mesmo, que não compensa arrumar ele. Uma outra coisa que acontece também onde eu trabalho, que é todo produto que vai para triagem, para dar uma verificar se está verificado, se dá para usar ainda, quando ele volta de lá, ele volta com uma identificação. Então ele vem com uma embalagem, mas com uma fita já informando que ele passou por uma triagem, que ele está apto para poder consumir, para no que está saindo da embalagem original dele, que vem da fábrica, que máquina, que prensa e tudo, e passou uma fita manual já que foi feito o fechamento dele, mas com uma fita identificada que foi realmente triado e está apto para consumir. Muito bem, ótimos exemplos, ou seja, está em direção a uma cadeia rápida, né? Está em direção a uma cadeia mais rápida.
Principalmente o caso que você citou aí dos veículos de Ford, é o fato mesmo que os veículos, eles não passam por um ente centralizado, muitas vezes, né? Bom, aqui a gente tem um modelo de supply chain do Global Supply Chain Forum, tá? E aqui a gente observa aqui, né? Bom, primeiro, quem são os membros chaves e com quais ligar que processo? Então, estrutura a cadeia pensando em quem são os membros chaves dela. Eu penso como os processos podem ser interconectados e quais são chaves para os membros da cadeia. Então, primeiro, quem são as pessoas aqui, quem são os processos envolvidos, ou seja, quem é o meu parceiro-chave, quem são os processos chaves, processos principais, e aí eu vou para a questão dos componentes, ou seja, qual o nível de integração e gestão que deve ser aplicado em cada link, ou seja, como eu vou gerenciar e vou integrar essas pessoas aqui. Então, esses três elementos são elementos cruciais, elementos de decisões, tá? Na cadeia de supply chain. Pensar em parceiros, pensar em processos e pensar no nível de integração que eu quero em cada elo da cadeia, ou seja, cada junção, cada link entre as pessoas da cadeia. Aqui a gente vê aqui uma cadeia, né? A gente tem fornecedores de nível 2, que são chamados de fornecedores Tier 2. Esses fornecedores Tier 2 de nível 2, eles são fornecedores dos meus fornecedores, pensando na ótica de empresa. Por exemplo, tem um fornecedor nível 1, fornecedor que fornece diretamente para mim. Eu tenho um fornecedor nível 2, que é o fornecedor que fornece para o fornecedor que fornece diretamente para mim. Ou seja, ele fornece a matéria-prima para o meu fornecedor fornecer aquele produto. O que acontece aqui, né? A gente é muito frequente a gente ver que às vezes existem efeitos chicote ao longo da cadeia, acaba do fornecedor nível 2, ele recebeu um pedido muito maior que o fornecedor de nível 1, porque o próprio fornecedor de nível 1 acaba reprogramando aquele fornecedor de nível 2 numa quantidade a mais por questões da insegurança nessa cadeia. Não sabe se aquele fornecedor vai pedir mais peça depois, ou o que, que vai acontecer. Então, para suprir essa segurança, ele acaba sendo suprido com estoques. Mas o que, que acontece é que esse fornecedor fornece para o fabricante, aí ele vai ter vários departamentos dentro da organização dele, que vai fornecer para o cliente até o consumidor final. O que vai acontecer nesse processo todo? Que eu tenho uma gestão de relacionamentos com clientes, eu tenho gerenciamento de serviço a clientes, gerenciamento da demanda, atendo a pedidos, gerencio o fluxo de produção, gerencio as relações de fornecimento, acabo desenvolvendo e comercializando os produtos. E aí o que acontece com a parte dos produtos como retorno, né? Uma cadeia reversa, eu tenho gerenciamento dessas devoluções. Então, este é um modelo aí de processo de negócio na cadeia de suprimentos pelo Global Supply Chain Forum. Um exemplo. O slide está... Bom, o que é a logística reversa? Então, é o processo desse planejamento, implementação, controle de fluxo de matéria-prima e estoques de produtos acabados, e seu fluxo de informação do ponto do consumidor até a origem, a fim de recapturar o valor. A gente falou de valor a todo tempo, né? Justamente para satisfazer essas necessidades. Aqui é uma fotinha do Reverse Logistics Executive Council. Então, tem o site deles, vocês podem acessar se vocês querem ver as tendências em logística reversa, o que está acontecendo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Vai. Ah, tá. Eu não tenho acesso. Eu estou no computador da Fiat. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ah, mudou. Mudaram de site.
Aqui, ó. Esse é o site que eles estão, reverselogistics.com, que é um fórum, tá, global de logística e sustentabilidade. Aqui vocês podem se interar sobre vários pontos, o que está acontecendo no mundo, né, os eventos que se tem. Dá para contatar aqui o Jerry, o Steven, que são grandes, própria direção aí, os membros aqui, quem está dentro desse fórum, olha aqui que interessante. AT&T, a Dell, a Bayer, a Best Buy, a Chrysler, Del Monte, a PepsiCo, a Philips, a Xerox, o Walmart, o Whirlpool, Toyota, Sony, e vários aqui, né, gente? A HP, a Intel, todo mundo ligado aqui no fórum. Algumas pesquisas são feitas aqui. Mercado secundário. Algumas pesquisas mesmo que são feitas aqui. É um fórum que acontece. Vocês podem ir nesses fóruns, né? Principalmente são fora do país, aí aproveita as férias e vai. Bom, voltando aqui. Aqui tem um book aqui também que pode fazer download. Bom, vocês já sabem como é que a logística reversa se dá, né? Os materiais novos eles passam por esse fluxo direto, depois ele vai para o fluxo reverso até voltar. Na prova caiu essa figurinha aqui, né? O processo logístico reverso, ele parte da coleta. Eu coleto os itens, depois eu vou embalar esses itens, eu vou expedir. E aí, a parte da expedição, ou eu vou retornar com ele ao fornecedor, vou revender, vou recondicioná-lo, vou reciclar ou vou descartar, enfim. Esses itens aqui, eles podem se destinar aos mercados secundários especificamente, tá? Que são mercados que vão, específicos, vão pegar aquele produto que eu estou coletando ele, por exemplo, o pneu pode virar asfalto, a garrafa PET pode virar, por exemplo, algum outro elemento de artesanato, pode virar cadeiras, enfim, vassouras, igual a gente vê, vassoura de garrafa PET é muito frequente. Aqui a gente tem aqui os parceiros na cadeia de suprimentos, tanto como produto como de embalagem, por exemplo. A gente tem o retorno balanço estoque, eu tenho retorno de vendas, eu tenho o final da vida útil dele, eu tenho danos do transporte que façam com que os produtos acabam retornando. Para o retorno do estoque, os usuários finais acabam detectando que o item é defeituoso. No retorno de venda, tem um retorno da própria garantia do item. Final da vida útil, a gente tem recalls que acaba acontecendo. Danos do transporte, a gente tem disposições de produtos, acaba a disposição dos produtos envolvidos aí, acaba sendo afetado pelos danos que acontecem dentro do transporte. A embalagem, por exemplo, são reusáveis dentro dos parceiros, né, na cadeia de suprimentos. Elas podem ser utilizadas, para o usuário final pode ser no mesmo sentido, reutilizado. A embalagem também é a mesma coisa, disposição e disposição, tanto nos parceiros da cadeia de suprimentos como nos usuários finais, elas são utilizadas também para dispor o produto, num certo sentido, dentro do mercado específico. E o setor de embalagem inaugura a participação em discussão da norma ISO, International Standardization Organization, que é o significado da ISO,
envolve o Comitê Brasileiro de Embalagem e Condicionamento da ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagem, reativou essa norma aqui de embalagem e meio ambiente. A reunião contou com a participação especial do Habeck Orsgaard, que é o dinamarquês que atua há mais de 30 anos no setor de embalagem, é presidente do Conselho Técnico de Normatização Europeia sobre Transporte, Logística e Serviço e chefe da delegação da ISO. Além de acompanhar os trabalhos da ISO, tanto em termos de embalagem como de meio ambiente, a comissão de estudos visa uniformizar conceitos, estabelecer referência comum e fomentar o desenvolvimento sustentável focado na concepção da embalagem, das tecnologias, os processos da revalorização, da reciclagem, do reuso, disposição final adequada. E aqui é a logística reversa numa cadeia. A gente tem os terceiros envolvidos nesse processo. A gente tem tanta questão do produto ser disposto para a venda ou o seu consumo, e a gente tem essa separação aqui dos materiais que vão ou para a remanufatura, ou para a incinerização, ou para o descarte, especificamente, a reciclagem, o reuso, ou virem materiais secundários para outras empresas, enfim. Por isso que a gente chama de secondary materials e tem o virgin materials, que é o produto virgem, é um produto que não sofreu nenhum tipo de trabalho, não é um produto derivado de um outro. A classificação, então, dos produtos, eles podem ser reciclados, que é reduzida a forma primária, então eles são reduzidos, como o uso da matéria-prima, vou aproveitar os componentes. Eles podem ser recondicionados, por exemplo, com estado, limpeza ou revisão, por exemplo, pneus. Eu posso renovar, que é similar ao recondicionado, mas envolve mais tempo de reparo. Eu preciso reparar ele durante mais tempo para poder reparar. Posso remanufaturá-lo, que também é igual ao renovado, mas envolve desmontagem e recuperação, tem que desmontar, recuperar, montar novamente. E a revenda, que eu posso vender um item como um novo. As principais diferenças entre um fluxo do outro, né, do fluxo direto e do fluxo reverso. Enquanto fluxo direto, os recursos são recursos para a estimação da demanda, ou seja, eu pego os recursos e aí eu vou estimar quanto que eu possuo naquela demanda, ou seja, eu tenho clientes, eu vou fazer uma previsão de vendas daquele produto e vou estimar quanto que eu vou precisar de matéria-prima. No fluxo reverso, como que eu vou conseguir estimar a minha demanda nos canais logísticos reversos? Então, não é possível estimar quanto que eu vou ter de demanda de um determinado item em termos gerais no fluxo reverso. O transporte de um ponto a muitos pontos e na logística reversa é o contrário, são de vários pontos a um único ponto. No fluxo direto, o preço é uniforme, no fluxo reverso ele vai variar, então não é uniforme. No fluxo direto, os custos são claros e monitorados por sistemas de contabilidade. Nos fluxos reversos, eles são menos visíveis e poucas vezes contabilizados. A gestão de estoques no fluxo direto tradicional, no fluxo reverso ela é mais complexa. É só de pensar que tem vários pontos e eu tenho que converter isso a um único ponto, né? Os métodos de marketing são bem conhecidos no fluxo direto e no fluxo reverso, quer dizer, ele é muito mais complexo. Então, a logística reversa é mais complexa que a logística direta, a grosso modo. Isso por quê? Eu tenho uma incerteza. Eu não sei quanto especificamente eu vou ter no fluxo de retorno, quanto tempo vai levar, qual que é a qualidade do item que vai retornar, se ele tem uma qualidade boa ou ruim. Então, isso tudo dificulta o nosso planejamento, a nossa gestão de estoques, como que eu vou fazer o marketing desses produtos, vai acabar influenciando no preço. Eu não sei quanto que eu vou retrabalhar aquele item, qual grau. Então, isso tudo torna essa logística mais complexa. Bom, aí a gente tem essa relação entre custos logísticos diretos e reversos, com o custo de transporte. Quando a gente vai comparar com a logística direta, o custo de transporte na reversa ele é maior. O inventário ele é menor, eu inventario menos itens, tá?
A obsolescência na logística reversa, ela pode ser maior. Diagnóstico de qualidade, eu tenho que criar aquele item, né? Tem que diagnosticar qual que é a qualidade do item. Ela é maior, tá? Esses custos para diagnosticar a qualidade. O manuseio, o custo com manuseio é bem maior, que o item passa em várias mãos, né? A coleta em si, ela é bem maior, pouco padronizada, né? Exemplo do catador lá de papel, enfim, a gente pode ter o catador de papel, posso ter também um produto que ele acaba voltando no sistema de coleta seletiva, enfim, ela é pouco padronizada. A reparação e reembalagem, né, em termos significativos em logística reversa, não existe em logística direta o reembalo. Na logística direta, eu vou reembalar como? Não, está na logística direta. Né? Eu vou reparar um item, vai acontecer na logística reversa, não vai acontecer na logística direta. Então, a logística empresarial ela vai gerir tanto o fluxo direto como o fluxo reverso, né? Tanto no pós-venda como no pós-consumo, apresentando essas diferenças aí. Na logística reversa de pós-consumo, o motivo do retorno é a fim de utilidade ao primeiro consumidor, fim da vida útil, resíduos industriais, enquanto o destino dos produtos, por exemplo, né, vai para o mercado secundário, vai para a remanufatura, o final da vida útil, quando o produto está ou vai destinar ao desmanche, ou vai destinar à reciclagem, ou vai para um aterro sanitário com um resíduo industrial, ou vai para incineração também. Enfim, são várias aplicações que se tem, possibilidades do item. Nos canais de pós-consumo também a gente tem leilões industriais que acontecem, acaba tendo, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos, computadores e periféricos, baterias de automóveis, como exemplos, embalagens descartáveis e resíduos industriais. Pós-venda, as maiores fontes de motivações para retornar são os erros de expedição, são os erros de estocagem, de estoque em si. Os produtos são sazonais, você acaba tendo que voltar porque fica muito tempo na prateleira. Defeituosos, a validade do item, né, para os itens perecíveis. São danificados em trânsito, isso tudo são motivos aí. Né? Esses produtos da pós-venda pode ir para o mercado primário, que é o fabricante inicial daquele produto, pode ser destinado ao conserto, pode ir para outros fabricantes de outros produtos, outras categorias para o mercado secundário, pode ser manufaturado, podem ser desmanchados, podem ser reciclados, podem ir para o aterro sanitário, pode ir para incineração também. Os canais de pós-venda, a gente tem revistas e jornais, por exemplo, livros, retorno do e-commerce, retorno do varejo, embalagens retornáveis. Enfim, a gente tem, então, a logística reversa de pós-venda e a logística reversa de pós-consumo. De pós-venda, ele retorna para a cadeia, com seleção, destino, consolidação e as coletas propriamente ditas. E na de pós-consumo, a gente tem as coletas, a consolidação, o reuso, o desmanche industrial, a reciclagem industrial. Bom, com a relação consumidor na logística reversa, a gente tem algumas relações, né, relacionadas à cultura do consumo e à cultura ambientalista. A cultura do consumo é o quê? Eu vou comprar, vou usar, vou dispor, vou comprar, vou usar, vou dispor, vou comprar, vou usar, dispor e assim sucessivamente. Na ambientalista, eu procuro o quê? Comprar, vou usar, vou reduzir, né, o meu uso, vou reutilizar ele, vou procurar reciclar, depois que eu reciclar, ele vai para um novo cliente, um mercado consumidor novo. A gente tem em todos esses processos aí as legislações ambientais, que elas vão gerir essa cadeia produtiva, regulamentar a cadeia produtiva e os próprios a própria pressão dos governos e da sociedade naquela cadeia produtiva. A logística reversa, ela vai muito em consonância aí com a logística verde. A logística verde ela é responsável por responsável por medir e minimizar o impacto ecológico das atividades logísticas. Ou seja, pensar verde é pensar em menor impacto possível, impacto ambiental.
Então, a gente, por exemplo, em estoques, eu vou pensar como que eu vou reduzir a obsolescência, a quantidade de refúgio, a quantidade de utilizar a própria reciclagem desses materiais para não descartar na natureza. Em termos de localização, eu penso no impacto ambiental daquela localização onde eu estou. Se eu estou numa localização que beneficia o transporte para gerar menos CO2, se os fornecedores estão dentro de práticas ambientais ecologicamente corretas, eu vou preocupar também com os meus fornecedores, vou preocupar com a eficiência energética, utilizar, por exemplo, equipamentos elétricos. Em termos de transporte, eu penso no impacto pelo consumo de combustíveis, do estado técnico dos itens. Então, isso tudo vai versar e vai formar a logística verde. Eu posso utilizar a reciclagem em si dos meus produtos, eu posso preocupar também com resíduos industriais gerados dentro da logística reversa de pós-consumo. Acabei de gerar aquele resíduo. Esse item ele vai para uma destinação diferente, para o mercado secundário, ou ele pode ser incinerado de uma forma correta. Eu penso também nos impactos daquele transporte. Isso tudo aí forma logística verde como uma filosofia de ação. Então, a logística reversa auxilia a logística, o pensamento verde, o Green Logistics. Bom, como eu disse, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, respaldado pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Ele garante o direito do consumidor, após a compra, que ele possa trocar aquele item. Tá? Esse item pode ser reparado, só pode ser devolvido pelo fabricante, para o fabricante. E a gente tem algumas políticas, né, de retorno dos produtos após a venda. E eu preciso ter, então, uma estrutura mínima para atender esse fluxo de retorno. Tá? Isso faz com que eu atenda, isso aí contribui para o atendimento desse disposto nessa lei desde 1990. Né? Bom, aí a gente tem aí importância então no logística reversa tanto em questões ambientais, como o uso estratégico do negócio a fim de reduzir custos, e um instrumento para aumentar a lucratividade, por consequência. Aqui são alguns dados aqui, gente, que eu acho que já até passei para vocês. 50% da logística reversa, os produtos que retornam eram revistas, depois livros, passando por CD-ROOMs, computadores, impressoras e as partes automotivas. Então, o importante aqui é a legislação ambiental. A gente tem essa diretiva do Extended Producer Responsibility, de embalagens e de resíduos de embalagens. A resolução do CONAMA, de 31 de 8 de 93, vai tratar óleos não recicláveis. A número 257 trata a disposição de pilhas e baterias. Tem que se atentar a normas se vocês trabalham em alguma dessas empresas aí. A 258 trata a questão de pneus. A Lei 3.369 trata sobre garrafas e embalagens plásticas. A 10.813 amianto e componentes automotivos. A gente tem a Política Nacional de Resíduos, é nacional essa política, ou seja, como que eu trato os resíduos sólidos. Eu tenho a questão da ecoeficiência em cadeias produtivas, no capítulo 4 aí, sobre tópicos emergentes, desafios metodológicos em engenharia de produção. A gente tem no volume da ABEPRO aí, um documento, aí, um capítulo específico para poder versar sobre esses novos métodos, tá? Que a gente pode ter a logística verde nessas cadeias produtivas. Bom, uso estratégico, então, em termos de diferenciação de serviço aí, 65,2% aplicam logística reversa por questões competitivas, razões competitivas, 33,4% porque é um canal limpo, ajusante na cadeia de suprimentos em direção ao fornecedor, 18,4% protegem a margem, conseguindo eficiência em profits, em lucro, e aspectos de posições legais, 28%, né, porque são obrigados aí.
A logística reversa é uma política de longo prazo, é mais com resposta tática operacional, ou seja, é um estratégico das organizações. Mantém um produto novo, interessante sempre para o cliente, ou seja, o produto sempre está novo, né? Eu estou renovando ele no ponto de venda. Reduz risco dos participantes na cadeia de suprimentos a jusante de comprar produtos que não conseguem vender, ou seja, o meu produto está sempre novo, fica fácil para os varejistas venderem. Permitem ao cliente o retorno do produto mantendo estoques baixos e compras just in time, ou seja, eu posso manter aqueles estoques baixos no varejo, o meu cliente varejista, e acabo tornando a logística just in time, justo no tempo, os produtos sempre novos, além de saber, né, que a gente vê que a gente já sabe que o produto acaba perdendo o seu valor com o tempo, e a gente faz com que esse produto perca menos valor no tempo. Bom, ele aumenta a capability na logística reversa, ou seja, aumenta a sua capacidade, levando o custo a aumentar o custo do cliente em trocar de fornecedor, por exemplo, você está de volta o produto defeituoso ou não vendido, acreditar o valor do cliente, ou seja, eu deixo uma cadeia mais capaz. Alguns instrumentos para aumentar a lucratividade envolvem as embalagens retornáveis, pensar em embalagens retornáveis, igual a gente fez vários exercícios a respeito, reciclar essas embalagens, reduzir os materiais de embalagem, melhorando-as, né? Reaproveitar as partes usadas, fazer centros centralizados de retorno, são centros logísticos reversos, né? Em outras palavras, ter um estoque com menor risco, com itens de baixo giro, isso tudo ajuda a aumentar a lucratividade da empresa. Uso a metodologia do custeio ABC, o mapeio o custo ABC, né? A gente lembra lá da curva de Pareto, o 20%, 80% do meu faturamento está na mão dos 20% dos meus produtos, dos meus clientes, quer dizer, e o custo ABC ele classifica os produtos de acordo com o seu volume, com o seu custo. Tem o mapeamento do processo em si, que eu faço o mapeamento desse processo, avalio o ciclo de vida dos itens, eu desenvolvo novos produtos, tem um Product with Wordship, que eu penso também na qualidade, nas formas de fornecer esse produto com a satisfação do meu cliente. O custo é ABC, né? A gente pensa justamente que a gente tem várias etapas do processo, desde recebimento, preparação, entrega, atenção ao cliente. E aí a gente tem esse centro de custos aí. E eu vou classificar esse centro de custo para depois apropriar os produtos. Como procedimento, eu posso usar o mapeamento da cadeia de valor, Value Stream Mapping. Então, a gente entra aqui, agora, num ponto bastante importante aqui. Vou explicar para vocês o que é um VSM, tá? Mas vamos primeiro para o intervalo, fazer um intervalo aí de 20 minutos. Ok, pessoal? A gente volta uma água também. Ok. Perfeito? Então tá daqui a pouco.
Bom, e aí, pessoal, vamos voltar? Estou na escuta. Tranquilo, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver o que é um VSM, né? Bom, o que é um VSM, gente? É uma representação visual, tá? De todas as etapas da cadeia de valor, desde a matéria-prima até o produto acabado, ok? Então, a gente tem alguns símbolos que a gente utiliza para poder fazer um VSM, tá? Qual que é o meu objetivo com o VSM? Eu vou destacar qual que são as fontes de desperdício, como que eu vou eliminar essas fontes. Então, assim, é criar uma cadeia de abastecimento mesmo, interligando todos os processos, todas as etapas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender o que é valor para o meu cliente. Eu tenho que entender que as atividades, elas acontecem progressivamente. Então, assim, desde a montagem desde a instalação do pedido, né, da emissão do pedido, passando pelo PPCP, até a primeira operação do processo e as operações seguintes que vão agregando valor para o produto até meu cliente final. Então, eu tenho que entender todo esse fluxo para poder efetivamente a gente poder trabalhar. O VSM tem uma ligação com o World Class Manufacturing, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas a gente sempre parte das minhas perdas para poder entender um VSM. E aí a gente cria e elabora o fluxo de valor. Eu vou ser bem prático aqui, tá? Eu não vou passar muito, depois eu mando esse material para vocês aqui. Mas a grande ideia é formar este VSM aqui, né? A grande ideia é o seguinte, eu identificar toda a complexidade da minha cadeia e criar esse VSM no intuito da gente entender etapa a etapa do processo, qual que é a realidade da empresa em termos de fluxo de valor, né? Quando a gente fala de VSM, a gente sempre está falando do lead time, ou seja, do tempo desde a emissão do pedido até a entrega do item para o cliente efetivamente. Então, a grande proposta é reduzir esse lead time, que é o tempo de atendimento, a grande proposta da logística, a grande necessidade. E aí eu elaboro dois VSMs. Um VSM atual, identificando quais que são as minhas perdas, quais que são os meus problemas, e um futuro com as propostas de solução. Aqui, por exemplo, nas caixinhas V, a gente vê aqui, ó, Milk Run, fazer um Milk Run, criar um supermercado de produtos acabados. Né? No slide anterior, a gente vê várias perdas de NVA, Non-Value Agreement, né? Valor não agregado no produto, várias atividades que não agregam valor aqui. No VSM futuro, eu destaco aquilo que eu quero fazer. Aqui é um exemplo de mapeamento de fluxo de valor, no qual, por exemplo, eu tenho meu cliente manda, eu tenho os pedidos, né, que o meu cliente me manda, ele manda informação justamente para o meu PPCP, com visibilidades, por exemplo, de 30, 60 e 90 dias, ordens diárias. O PPCP ele vai fazer um plano de fornecimento para os fornecedores entregarem, vai mandar essa previsão de demanda, não a previsão de demanda do cliente, mas a previsão de demanda do fornecedor para suprir, ou seja, a programação de materiais ele manda para o fornecedor vai entregar este item através de transporte, ele vai chegar aqui na primeira operação, a gente tem um símbolo aqui, que é um símbolo de estoque, especificamente, tá? No supermercado do Zinho aqui, e aí esse produto ele vai passar depois para outros processos até chegar na expedição. O shipping é a expedição para o cliente e o produto retorna para o cliente. Então, aqui a gente tem um modelo de negócio, ou a descrição do mapeamento da cadeia de valor, de uma forma bem detalhada, onde cada operação eu tenho, inclusive, qual que é o TACT, qual que é o tempo ciclo dessa operação, para eu poder entender quanto tempo leva desde o pedido do que o cliente faz até quando o item retorna como um produto acabado para ele. Aqui embaixo vocês verificam que aqui é o tempo, aqui fica 15 dias em média nesse estoque, depois um segundo para fazer a operação,
depois mais 15 dias, mais 165 segundos nessa operação, e 2 dias aqui, como idade média desse estoque, até efetivamente ele ser expedido. Então, o lead time de produção aqui equivale a 5 dias, 5 ou 6, não dá para ver direito, parece ser 6, e o tempo de processamento é 166 segundos. Aqui não é 15, não, aqui é 1.5, tá? Então, se você somar 1.5 com 1.5 dá 3, com mais 2 dá 5. Então, aqui é 5. Tá? O lead time em 5 dias e o tempo de processamento 166 segundos, que é o tempo líquido que fica aqui embaixo, aqui, para processamento das operações. Então, a ideia é, eu conseguindo reduzir esses estoques aqui, ó, automaticamente eu reduzo o lead time. Aí eu crio um mapa do estado atual, que eu descrevo como o meu processo está atualmente, e o mapa do estado futuro, que é onde que eu quero chegar. Tá? Então, qual que é o caminho? Né? Desenhar o estado atual das coisas, depois o estado futuro 1, depois o estado futuro 2, e aí eu vou aperfeiçoando meus processos até chegar no estado ideal. Daí o foco, então, é justamente reduzir o lead time e eu fazer uma produção puxada, né? O cliente me puxa, ao invés de eu ficar empurrando estoque para ele, eu puxo. O cliente vai puxar todos os meus processos. Então, eu tenho que identificar quais são desperdícios. Aqui só um overview, a gente tem desperdício de espera, tem desperdício de superprodução, o operador fica esperando até a máquina produzir, isso é um desperdício de espera, é um desperdício de espera. Sobreprodução é quando eu produzo muito, acaba gerando muito estoque e acaba gerando vários problemas subjacentes a esse estoque, que é um outro desperdício que eu tenho aqui. Desperdício de retrabalho, não faz certo pela primeira vez, movimentação excessiva, processamento, muito tempo processando, transportes em si é um desperdício, tudo julga-se como desperdício e a gente tenta reduzir. Tá? E aqui tem a descrição de cada um, superprodução, por exemplo, produzir lotes maiores do que o necessário, tempo de espera, aguardar a mudança de um equipamento ou instalação dele, tempo de transporte, movimentar os materiais de uma máquina para outra, perda de processo, um desperdício ligados à concepção dos processos, uma tecnologia que já está obsoleta, o estoque, que é tudo que está aparado, movimentação, tudo que não agrega valor, caminhada, que não agrega valor, excessiva, movimentos especificamente com os braços que não agregam valor poderiam ser utilizados, produtos com defeito, né, são resultados não conformes de uma operação. Isso tudo aí a gente identifica fazendo o VSM, a gente descreve o processo, identifica dentro do VSM quais são as oportunidades, baseando nas perdas, né, aqueles desperdícios, e aí a gente cria justamente o mapa, tá? Traçando o fluxo de informação. Aí, por exemplo, esse ícone aqui, ele mostra esses setinhos assim, como que é o fluxo de informação, tá? No lado de cima, né, efetivamente, o fluxo de material no lado de baixo. Por exemplo, aqui, essa setinha igual do cliente comercial, essa setinha está mostrando o fluxo de informação. Sempre vem no VSM, a parte de cima, o fluxo de informação. E embaixo já é o fluxo de materiais. Aqui, por exemplo, né, quando a gente desenha o VSM, a gente coloca essas caixinhas aqui, que mostra, por exemplo, o que, que eu tenho como perda, né? Perda de transporte, buffer, né? Estoque, né? Isso tudo a gente vai colocando. E embaixo eu coloco, por exemplo, o tempo de valor agregado, embaixo dessa linha de baixo aqui, essa partezinha de baixo, é o tempo que agrega valor, e em cima o tempo que não agrega valor. Aqui alguns índices, alguns indicadores aqui que a gente trata como lead time, o tempo total de atravessamento, tem o valor do índice, que é o percentual de valor sobre o lead time, e basicamente o que agrega valor sobre o lead time total, para eu entender quantos por cento tem. Isso aqui são só alguns KPIs que utiliza aí.
A simbologia, tem essas simbologias aqui, tá? Que são utilizadas no VSM. Essa setinha significa movimento de matéria-prima para produto acabado. Esse ícone aqui de entes externos. Essa caixinha aqui de processo. A caixa de dados tem várias informações com tempo de ciclo, lead time, MTTR, mean time to be fail, mean time to repair, ou seja, tempo médio de reparação e tempo médio entre reparações. Esse ícone aqui de empurrar os materiais, essa aqui de informação quando ela é manual, assim quando a informação é eletrônica, ou seja, você usa uma DI, você usa internet, usa essa setinha. Quando a informação é via lista mesmo, papelada, memorandos, aí eu utilizo esse ícone aqui. Esse ícone é o ícone de inventário, tá? São um estoque entre processos. Esse aqui de estoque de segurança. Esse aqui de retirada, quando você faz um Kanban. Esse quadradinho aqui, informação ao planejamento. Esse de supermercado. O supermercado é diferente do estoque, tá vendo? Ele não tem essa setinha aqui, essa aresta. Parece um A invertido, né? O nivelamento da produção é com base nesse símbolo aqui, XO, XO, X0, X0 ou XO, XO. O FIFO, essa setinha aqui, quando o cara vai lá e vê, tá? Ele verifica, obviamente, uma informação obtida visualmente, por exemplo. Às vezes o cara vai fazer um patrulhamento, verificar se lá tem ou não tem estoque, usa esse ícone. Esse aqui é de Kaizen, oportunidades. Esse aqui é de MRP, de Kanban, de caixa, enfim, tem vários, né? Caminhãozinho aí, informação verbal. E aí, tem alguns conceitos aqui como tempo ciclo, o tempo que uma operação leva, o tempo que uma peça leva para serem produzida, completado um curso dela num determinado processo. E eu tenho o tempo que agrega valor, que é o tempo que o cliente está disposto a pagar, e o tempo que não agrega valor, que o cliente não está disposto a pagar. E o lead time como o tempo total de todas as operações, tá? Todas as etapas do processo em si. Vai ter alguns índices aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas o importante é vocês entenderem aqui, ó. Um exemplo, né? Tem um fornecedor, ele tem as informações de consumo mensal dele, trabalha 2 turnos, eu tenho essas atividades aqui no meu processo. Então, primeiro eu começo a desenhar isso. Quem é meu fornecedor e quais são as atividades dentro do meu processo? Por exemplo, serra, prensagem, eliminação de cavacos, retífica, furação, montagem, até o despacho. A partir desse momento, eu começo a colocar informações. Por exemplo, aqui eu tenho um estoque, aqui eu tenho estoque. Ou seja, eu coloco os estoques aqui e coloco quanto tempo, quantidade de materiais que eu tenho nesse estoque aqui e quanto tempo ele fica armazenado, por exemplo, se é um dia de consumo, se é 2 dias. E aqui embaixo coloco informações como o tempo de ciclo das máquinas, tempo de setup, quantos turnos trabalha, qual é o percentual de OEE, de eficiência dentro daquela operação. Uma legendinha aqui, ó. Aí eu começo a construir. Passo para o fluxo de informação, ó, meu fornecedor manda de 90, a previsão com 30, 60 e 90 dias, via fax. Vai para o meu PPCP, que o meu PPCP ordena toda essa produção aqui, ó. E o meu PPCP manda para os meus fornecedores informação também, com as previsões de materiais, de insumos de materiais. E no final das contas, eu coloco na linha de cima aqui as atividades que não agregam valor, os estoques, né, especificamente, e aqui embaixo os tempos de processamento, dando o total do lead time e o tempo de processo específico. E aí o meu VSM está pronto. Tá claro, pessoal? Foi só um briefing para vocês verem o que é um VSM na prática. Tá claro, professor. Eu tenho até um VSM aqui, ó.
Então, um exemplo aqui da Porsche, que ela dá uma consultoria, e aí ela mostra no detalhe aqui as informações que são colocadas no VSM, as ilustrações que são colocadas, num passo a passo aqui, ela, qual que é cada ícone, que é aquilo que a gente viu agora há pouco, né? E como se monta esse VSM. Esse Depois eu arquivo mando tá o material. disponível? Oi? Você falou, esse arquivo está disponível para a gente? Tá lá no Drive que eu joguei lá no Abo, tem Ah, um tá ok. íconezinho. Então, assim, é bem interessante aqui para a gente usar para poder desenhar uma cadeia logística, né, com informações específicas. Vocês têm dúvidas, pessoal, sobre VSM? Tá tranquilo. Então, isso é o Value Stream Mapping, tá? Bom, então eu avalio os ciclos de vida, né? Eu utilizo a metodologia para poder entender esse ciclo de vida, quais são os prazos do produto, em qual ciclo o produto está. Quando eu faço desenvolvimento de novos produtos, eu penso na logística direta e na reversa também. Eu devo considerar também o ciclo de vida, como uso, reparo, reaproveitamento. Tudo isso no desenvolvimento do produto tem que pensar. Pensar no uso sustentável, pensar na questão do paradigma Design for Environment, ou seja, eu desenho para a otimização dos recursos ambientais, penso também na desmontagem, na manutenção, nas questões energéticas. É a mesma coisa de pensar o seguinte: você projetar o seu carro para ser, para receber uma manutenção na oficina de uma forma mais fácil, mais rápida, com menos onerosa. É a mesma coisa de pensar, eu vou trocar o filtro de óleo. Para trocar o filtro de óleo, eu tenho que tirar o cabeçote do motor, que eu não tenho acesso. Isso é um absurdo, né? Não se pensa assim. No meio ambiente, ao design para o meio ambiente, a mesma coisa. Eu vou pensar num carro para eu não ter que ficar trocando correia. Eu vou colocar uma correia, vou colocar uma corrente ao invés de uma correia. É menos um item que o mecânico não precisa trocar e vai ter um menor impacto ambiental. Enfim, eu penso nesse sentido aí. Isso é o design for environment. Eu tenho o produto stewardship, que é cuidar do produto desde a criação até a sua disposição, o ciclo de vida completo do produto, tentar aumentar a satisfação do meu cliente com base nisso, pensando em todos os elos. Vou considerar como produtos podem ser consertados ou recall, pensar naquele design for maintainability, né, que é manutenção. Como eles podem ser recuperados, reciclados, retrabalhados, incinerados ou levados aos aterros sanitários. Uso métodos quantitativos, com a PO mesmo, a pesquisa operacional, ela auxilia muito a gente a modelar processos, no sentido da gente entender com um modelo estatístico do planejamento da distribuição, da coleta, a própria gestão de estoques, planejamento da produção propriamente dita, com reparos, manufatura e reciclagem. E tem algumas referências aqui, alguns livros aqui que pode ser utilizado, se vocês quiserem aprofundar, que é o Quantitative Models for Reverse Logistics e o Quantitative Models for Reverse Logistics do Frischmann, né? São os dois aqui, 97 ou 2000. A logística reversa tem algumas dificuldades para a gente poder implantar, por exemplo, gerenciar os retornos, fatores críticos para a estratégia de logística reversa tem vários pontos críticos. Sobre o elemento de retorno, né, a gente tem que pensar no controle da entrada dos itens, que é o gatekeeping, tem o tempo de ciclo de disposição compacto, tem sistema de informação na logística reversa, centros de retorno centralizados, retorno zeros, retrabalho e recondicionamento, recuperação de ativos e gerenciamento financeiro, negociação e outsourcing, ou seja, são todas variáveis aí que são variáveis chaves para a gente poder gerenciar uma cadeia logística reversa. Quando a gente pensa em fatores críticos nas estratégias de logística reversa, tem que pensar em bons controles de entrada, processos mapeados e formalizados, ciclos de tempo tem que ser reduzido,
Pensar em sistemas de informação com acuracidade, ou seja, assertivos, sem divergência do físico, né? Rede logística tem que ser bem planejada e as relações colaborativas entre clientes e fornecedores. Aí entra num case aqui, eu não vou entrar especificamente nesse case na aula de hoje, tá? E depois a gente vai fazer esse casezinho aqui. Ok? Vocês têm alguma dúvida, gente? Foi muita informação hoje, né? Igual eu falei, né? Tem um conteúdo teórico bem grande. Professor, eu entrei, boa noite primeiro, né? Boa noite. Entrei, a aula já tinha acabado. Aí eu peguei o segundo tempo aí. Mas aí, como você vai postar o material e a aula vai estar gravada, não, bem perfeito. caminhado. Não, beleza. A aula de hoje foi bem longa, né? Em termos de teoria, foi bem densa. Depois a gente vai começar a colocar na prática esses conceitos também. O que eu estava dizendo é que na aula de hoje a gente viu teoria. Na próxima semana vocês não têm aula, vai ser um ciclo de palestra. E no dia 26 vocês vão ver mais teoria. Aí no dia 3 a gente começa mais com aqueles exercícios práticos novamente, tá? Ok. Perfeito, professor. Valeu. Ok. Bom, gente, obrigado então. Encerrei o conteúdo por hoje, eu acho que já está muito denso já. Se tiverem alguma pergunta aí, vocês podem fazer também. Não, tranquilo. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, viu? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Com Deus.